Seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje sobre bloco de pedidos de alta probabilidade. Então, já vou escrever aqui para vocês já ficar atento ao assunto. Bloco de pedidos de alta probabilidade. Certo? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Então, seja muito bem-vindo. Se eu fizesse aqui uma pergunta e pedisse para cada um de vocês que estão assistindo esse conteúdo agora na mentoria, qual bloco vocês validaria como um bloco de alta probabilidade? Será que vocês marcariam na região certa? Tem 3 modelos, 3 esquemáticas e essas 3 esquemáticas que eu vou estar mostrando para vocês com detalhes para vocês ficar de olho quando vocês for fazer as suas marcações de order block, não errar mais. A primeira pergunta que eu sei que vocês devem estar se fazendo a si mesmo: qual temporalidade que eu vou utilizar essa regra que você vai passar nesse vídeo? Pessoal, em todas as temporalidades, tá? Estamos falando do SMC, funciona em todas as temporalidades. Algumas temporalidades vai ter uma demanda de mais paciência de você e outras não. Então, escolhe a temporalidade que você vai ser paciente o necessário para esperar tocar no seu order block, no seu bloco de pedidos de alta probabilidade. Vamos primeiro para a primeira esquemática. Muitos iniciantes, muitas pessoas que chegam até mim, quando eu faço algumas perguntas, a primeira coisa, ela me responde que o bloco de pedidos ou order block válido é aquele que foi capaz de quebrar uma estrutura, ou o último candle de alta numa tendência de alta, ou o último candle de baixa numa tendência de baixa. Então, para vocês entenderem melhor, se eu estou numa alta, eu vou marcar o último candle de baixa, correto? Eu vou marcar o quê? Sempre a extremidade. Correto, pessoal? Não, errado. Por quê? Porque se você estiver fazendo assim, na verdade você está operando o suporte e resistência. Toda extremidade você querer operar e validar esse order block, na verdade você está só se enganando, validando uma região que não tem valor. E você vai estar operando aquele famoso suporte e resistência. Então, muito cuidado. Não é porque aqui foi capaz de quebrar uma estrutura, fez um novo boss, que essa região aqui de baixo, ó, ela é válida, ela é um order block válido. Não, tem que ter alguns conceitos, tem que ter algumas regras, e é isso que eu vou passar no vídeo de hoje, tá? Então vamos lá, então vamos começar a falar da primeira esquemática. Primeira coisa, para você validar um bloco de pedidos, você tem que ver ele capturar a liquidez. Aqui capturou liquidez, o último candle de alta, o último candle contrário. Muita gente gosta de marcar isso aqui no meio do caminho, né? Para esperar o quê? Para esperar o preço fazer esse movimento aqui, ó. Eles querem que o preço faz esse movimento e derrete. Se não for um bloco de pedidos, provavelmente não vai fazer, tá? Por que que não faz, pessoal? Porque precisa de alguns fatores para você poder validar essa região. Então, essa região aqui é inválida, tá? Que nós não podemos validar. Vamos para a de cima. A de cima, a extremidade, sempre é válida? Às vezes, tá? Às vezes não. Então, é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Primeira coisa que você tem que ficar de olho, se aquela estrutura houve uma captura de liquidez. Aqui nesse caso, nós já podemos ver que esse pavio foi capaz de capturar liquidez, correto? Vocês conseguem ver aqui que tinha uma máxima e esse candle de baixa, ele foi capaz de ir lá para cima, uma força compradora e depois uma força vendedora e fechou abaixo. Então houve uma captura de liquidez, correto? Ponto número 1, primeiro fator validado, tá? Houve uma captura. Todos os blocos de ordens de alta probabilidade, você tem que ficar de olho nesse quesito. Ele capturou liquidez? Nesse caso, sim. Diferentemente nessa parte de baixo, ele não capturou liquidez, tá? Ele só teve um candle contrário à tendência momento. Então, como que nós marcaríamos isso aqui? Muita gente que está chegando até mim está marcando isso aqui, ó, porque está acompanhando aquela regra. Eu também no início acompanhava, tá? Hoje não mais. Hoje eu fico atento a tudo isso que eu estou passando nesse vídeo. Então, não é porque é o último candle de alta, nesse caso esse candle preto seria um candle verde, tá? É o nosso bloco de ordens de alta probabilidade. Não é por esse motivo, porque ele é o último candle de alta, não.
Nós temos que marcar diferentemente, tá? Nós vamos marcar dessa forma aqui, ó. O candle total de baixa. Porque ele foi responsável de quebrar a estrutura para cima, capturou liquidez e fechou abaixo e seguiu o flow de baixa. Então, o nosso bloco de ordens nessa primeira esquemática é esse aqui, tá? Provavelmente você já deve ter feito um trade marcando de uma região, o preço fez isso aqui, até teve uma reação e depois vai lá em cima e derrete. Por quê? Porque você operou o bloco não válido, correto? Vamos para a seguinte esquemática, para número 2, tá? Primeira coisa que vamos observar, quebra de estrutura, captura de liquidez. Aqui já passou na nossa primeira confluência. Por quê? A confluência é o seguinte, tem que ter havido captura de liquidez. E aconteceu. Nesse caso aqui, podemos marcar o último candle de alta. Por quê? Ele foi capaz de capturar liquidez, diferentemente do modelo anterior, que ele não foi capaz de capturar liquidez. Ele só foi uma última estrutura, uma máxima. E essa máxima foi quebrada. Nesse caso aqui, é a nossa máxima real. E ela foi capaz de quebrar uma máxima anterior. Que é esse candle aqui que a gente marcou, esse xizinho, tá? Então aqui é o nosso bloco de ordens válido. Outro fator que você precisa ficar de olho, sempre, muito importante, imbalance, tá? Ineficiência, um desequilíbrio correto. Desequilíbrio é um gap, é um vácuo. Já falei várias vezes para vocês que me acompanha nas redes sociais e me acompanha também aqui no conteúdo fechado. Temos o vácuo, pessoal? Temos o gap? Com certeza. Os candles, o último candle de alta, ele não encosta, os pavios não se encosta depois dessa vela FVG, essa vela institucional, ok? Ele deixa um espaço vazio. Então, mediante esse espaço, eu posso validar. Então, passou aqui nos nossos dois fatores que a gente tem que ficar atento. Captura de liquidez e ineficiência no preço correto, beleza? A parte de baixo, podemos validar? Sim, porque se você observar, houve uma captura também contrária, houve uma captura contrária, o preço estava caindo, capturou para cima e derreteu para baixo. Então nós podemos validar isso aqui como um order block de alta probabilidade, tá? Aqui é o nosso bloco de ordens. Aqui também é a mesma coisa. Bem certinho para vocês aí, tá? Vocês não confundirem. Temos ineficiência, pessoal? Também temos ineficiência. Olha só, esse candle que nós marcamos lá, os pavios não se encostam, tá vendo? Então deixando aqui para nós um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é uma ineficiência que nós sabemos que o mercado tem que ser 100% eficiente. E quando acontece isso, o preço vai voltar nessa região para mitigar e depois voltar ao seu flow natural, que seria aqui nesse caso de baixa. Então, ele faz o movimento, derrete para baixo. Nesse caso, vendas nós procuraríamos, tá? Terceira esquemática, e aí para nós finalizar essa videoaula. Como que nós marcaríamos aqui? O último candle de alta? Não, pessoal. Se você está marcando isso aqui, provavelmente você está esperando tocar na sua região, no seu bloco de ordens, e você está perdendo boas oportunidades. Por quê? O preço ele vai vir até um certo lugar do gráfico e vai voltar para baixo e não toca na sua região. Por que que não toca? Você fica bravo, você não consegue entender. Sabe por que não toca? Porque você está marcando o candle errado, o candle de alta, o último candle de alta, seguindo aquela regrinha que eu também seguia lá no passado, hoje já não sigo mais, e é isso que eu estou passando para vocês, que eu procuro observar. Então, olha só, a nossa marcação aqui desse último candle de alta não existe mais. Por quê? Aonde houve a captura de liquidez? Nós tínhamos uma máxima e veio um candle e foi capaz de capturar essa liquidez. Então, passou no nosso primeiro fator aqui que a gente tem que prestar atenção. Primeiro fator, captura de liquidez. Volto a repetir para vocês. Houve a captura? Sim. E agora, nós temos a ineficiência no preço? Vamos marcar aqui. Isso aqui seria o nosso bloco válido. Correto?
nosso bloco válido. E nós temos a ineficiência do preço? Temos a ineficiência aqui, ó. Logo depois do bloco de ordens. Então, a região certa para o preço bater e ter uma reação, acontecer uma reação, é essa aqui. Provavelmente o preço faça isso e derrete. Só que você marcou a região de cima, eu vou marcar aqui só para dar exemplo para vocês. Você está esperando essa região aqui. Está esperando essa, correto? Você está esperando aquela região. O que acontece? O preço não encosta na sua região e você fica frustrado. Por quê? Você marcou errado. Você está esperando esse movimento. Mas, na verdade, isso aqui é falso, tá? Isso aqui não pode estar sendo marcado dessa forma. Tranquilo, pessoal? Para finalizar, nós temos um bloco abaixo. Eu vou falar dele também. Vamos apagar isso aqui. Esse bloco de baixo aqui, podemos validar? A gente já consegue entender que não. Por quê? A primeira coisa que eu vou observar, se ele capturou liquidez. Tá vendo que ele está abaixo do candle anterior? Se ele tivesse assim, eu poderia validar? Também não. Por quê? Porque nós não temos ineficiência no preço. Aqui está tudo normal. Não aconteceu aquele espaço vazio entre um candle e o outro. Então, isso aqui também nós não podemos validar. Nem isso aqui, nem esse aqui anteriormente, tá? Então tá aí explicado para vocês, fazendo essa videoaula breve, bem explicada para vocês não errar mais quando você for fazer a marcação aí dos blocos de pedidos válido e de alta probabilidade. Tem alguns requisitos e nós temos que prestar atenção nesses fatores que eu falei para vocês aqui. Se ele foi capaz de capturar liquidez e deixando assim uma ineficiência no preço. Se não tiver esses dois fatores, a gente já não podemos validar isso, porque provavelmente o preço vai passar direto dessa região. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, tem o grupo do Telegram para você entrar em contato e fazer e tirar suas dúvidas lá no suporte comigo pessoalmente. Vou terminando mais essa videoaula. Forte abraço, bons estudos e bom investimento a todos.